Olá, seja muito bem-vinda ao Papo de Carreira. Aqui nós falamos sobre estratégias e oportunidades para você, mulher, que está ou não atualmente num cargo de liderança, mas que quer ser uma gerente indispensável. Eu sou a Valéria Batagello e hoje eu trouxe um assunto danado para a gente conversar. Danado para não dizer dos críticos. Então vamos lá, é sensível, tá? Eu sei que é. Eu quero falar com você sobre quando a família não apoia o desejo de ser gerente. E aí você me pergunta, mas Valéria, só de ser gerente? Eu te respondo não. Na verdade, é uma consideração sobre a opinião das pessoas que estão mais perto de você sobre crescer ou não na carreira. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, primeiro a gente pode pensar o seguinte, vamos partir do pressuposto que eu acho que eu quero crescer, mas eu acabo me colocando em dúvida, porque daí eu tento conversar com as outras pessoas, em geral é a família, que é quem está mais próximo, e eles me questionam sobre isso, me perguntam, será que vale a pena? Será que é isso mesmo? Então eu acabo ficando sempre em dúvida e não faço nada, acabo deixando as coisas acontecerem. Então vamos imaginar que essa seja a sua situação. Você tem aí no fundo um desejo de ter alguma coisa melhor. Você olha para as outras pessoas em cargos diferentes do seu, em empresas diferentes da que você está hoje. Você olha e fala, nossa, mas como eu gostaria de fazer isso. Como eu gostaria de poder trabalhar desse jeito. Como eu gostaria de poder estudar um pouquinho mais e ter um status diferente, um cargo diferente na minha vida. Mas quando eu vou conversar sobre isso em casa, eu não recebo apoio. O apoio pode ser de quem? A família, na verdade, depende da sua estrutura familiar hoje. Então pode ser, se for o meu exemplo aqui de casa, eu e o meu marido. Então, na verdade, é com ele que eu divido as minhas expectativas de vida, os desejos que eu tenho para fazer alguma coisa. Existem pessoas, e aqui eu vou colocar como minha opinião, não necessariamente é a que você vai seguir, mas enfim, existem pessoas que dividem, sim, todas as etapas da sua vida, todos os desejos de fazer algo, todos os sonhos com todas as pessoas que é a família mais ampla, vamos pensar assim. Então, eu sou casada, então eu tenho família, tenho irmã, tenho cunhado, tem um monte de gente que quando a gente encontra, tem, né, a galera toda. Sogro, sogra, mãe, papagaio, periquito, cachorro, todo mundo. Vamos colocar todo mundo na turma da família. E aí nessa hora a pessoa se empolga no almoço de domingo e começa a contar sobre as suas expectativas de vida, sobre as suas expectativas de carreira. E que estava pensando em se candidatar para um cargo diferente ou procurar um emprego diferente. E aí ela começa a ouvir de todo mundo aquela história de que, nossa, mas você vai fazer tudo isso? Você sabe o que um gerente passa? E aí vem as opiniões mais diversas possíveis. E antes de falar sobre qualquer exemplo de opiniões mais diversas possíveis, eu preciso te lembrar o seguinte: cada pessoa é formada com a expectativa, na verdade, com a visão de vida que ela tem de acordo com as experiências que ela viveu. Lembra, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, que a gente constrói a nossa base, a gente constrói a nossa expectativa de vida, de realizações e de uma série de coisas a partir daquilo que a gente viveu desde quando é criança. Então, assim, os espelhos que a gente tem dos pais, das pessoas que estavam mais próximas de nós quando éramos crianças, em termos de pensar muito na carreira ou não, ter um trabalho fixo ou não. Então, tudo isso para cada pessoa é muito diferente. Então, se colocar numa posição de num almoço com 10 pessoas, 15 pessoas, você começar a conversar sobre as suas expectativas, sobre os seus desejos de alguma coisa, você vai ouvir 10 ou 15 opiniões diferentes, e isso é muito complicado. Então, essa é a primeira coisa que eu queria trazer aqui para você com relação a isso de expor as coisas que você quer fazer.
A pessoa consegue te ajudar de verdade quando ela entende qual é o seu desejo. Então, eu aqui já sei quais são as pessoas com quem eu posso dividir determinados assuntos. Então, assim, eu posso contar todas as minhas expectativas, os meus sonhos, quais são os meus planos para os próximos meses, para os próximos anos, sem ter medo daquela pessoa tentar me desmotivar por conta de algo que ela pense que pode ser diferente. Então, assim, vamos já de cara pensar, inclusive, num exemplo dos que eu gosto muito, que você já deve saber, que aqui o que a gente gosta muito de fazer é viajar. Então, vamos imaginar que eu penso em fazer uma viagem para a Europa. E vou usar um exemplo super atual. Vamos imaginar que está na minha lista que eu vou fazer uma viagem para a Europa assim que puder, né? Agora, a gente ainda não voltou 100% ao normal em termos de viagens, é claro, por conta de toda a situação que a gente viveu aí nessa pandemia, mas imagine que eu fale que quero viajar para a Europa agora. Alguém numa reunião dessa, com um caminhão de gente lá, que não necessariamente entende tudo que eu tô falando, vai me falar, viu, mas você não sabia que tá acontecendo uma guerra por lá? Então, assim, a pessoa não sabe a distância de onde eu pretendia ir, a pessoa não sabe se eu realmente pretendo ir agora, a pessoa não sabe se os meus planos são de esperar tudo isso se resolver bem, ou se não tem nada a ver o lugar para onde eu estou pensando em ir. Então, olha quantas variáveis podem acontecer numa conversa que parece boba sobre planos superficiais, no caso de uma viagem. Imagine isso para a vida cotidiana, para os nossos planos de realização pessoal. Então, quando você começa a ouvir todas as opiniões de todas as pessoas, e não necessariamente todas as pessoas vão estar erradas, mas a pessoa não está na mesma sintonia que você. Então, essa é a primeira chamada que eu queria fazer para você, antes da gente dar sequência nesse assunto, que sim, eu tenho vários pontos que eu trouxe aqui para dividir com você, no sentido de te ajudar a pensar nisso melhor. Então, se você é essa pessoa que está com medo de tomar uma decisão sobre pesquisar mais sobre a carreira que você quer, pesquisar mais ou decidir se você vai trocar de emprego ou não, porque você quer ter um crescimento ou não, tem esse medo, esse receio. Então as pessoas param aí, porque na primeira vez que elas falaram, a maioria disse que era besteira. Imagine, você conversou com muita gente que é das antigas até, inclusive, provavelmente, ou não necessariamente, tem muita gente nova pensando do mesmo jeito, falando que emprego serve só para te dar o salário e pagar os boletos no fim do mês. Então, besteira esse negócio de ficar pensando em carreira. Você já não conseguiu um emprego? Então tá tudo certo. Muito provavelmente você vai ouvir isso várias vezes ao longo da sua vida. E aí sim você precisa tomar uma decisão de avaliar corretamente se o seu desejo fala mais alto do que esse tipo de opinião. Porque se fala mais alto, você precisa prestar atenção nesse ponto, senão você vai passar 5 anos trabalhando em algum lugar, infeliz, insatisfeita, repetindo que você ouviu dizer que a vida é assim mesmo, que o trabalho é exatamente desse jeito, que a gente não pode crescer nessa vida, que tá bom do jeito que tá, que a gente não precisa se esforçar mais e que se tá conseguindo pagar as contas tá tudo certo. E aí eu te pergunto, onde é que fica o seu senso de realização? Senso de realização pessoal, senso de realização profissional. Todos eles se conversam, porque no fim do dia a gente é a mesma pessoa. Todos aqueles sentimentos que a gente viveu o dia inteiro dentro do trabalho, a gente leva para casa. Então é assim que a gente vive. A gente vive sempre com aquele pensamento lá no fundo, sabe? Que fica cutucando a gente do tipo, nossa, como é legal. Não, mas ali eu não devia pisar. Nossa, mas olha essa oportunidade. Não, essa aqui não é para mim. Então, esse é o convite que eu te faço de realmente pensar, para você começar a separar as coisas umas das outras, porque só pagar boleto nessa vida é definitivamente para quem escolheu que só quer trabalhar para pagar boletos, porque ela se realiza de outra forma. Então,
não pense que ela pode ter desistido da vida, tá? Mas pode ser que para ela seja mesmo o suficiente, mas não quer dizer que a sua realidade seja igual. E aí você pensa, tá bom, entendi esse ponto, entendi que as pessoas vão dar opinião. E o que eu devo fazer primeiro? Convencer quem não concorda? Bom, o outro ponto que eu quero colocar aqui para você, mas também, de novo, é opinião. Essa é a minha versão da história. Esse é o meu ponto de vista sobre como lidar com essas coisas. E eu espero que sim sirva para você, para te ajudar a fazer suas escolhas, para te ajudar a refletir melhor. Mas, se não fizer sentido, a gente precisa tentar encontrar um outro sentido verdadeiro, tá? O ponto de convencer quem não concorda, eu quero trazer o que eu comecei a falar no início aqui sobre escolher quem são as pessoas com quem você vai dividir esse tipo de decisão na vida. Então, se fosse aqui em casa, eu e o meu marido, eu tentaria convencê-lo. Não sei se convencê-lo é a melhor forma, mas eu explicaria todos os pontos que são importantes para mim. Então, eu diria sim, estou insatisfeita porque eu quero crescer mais, porque eu tenho vontade de estudar mais, porque eu tenho vontade de viajar, porque eu tenho vontade de ganhar mais dinheiro, sim, de ser reconhecida pelo meu trabalho, ser reconhecida em dinheiro, financeiramente, por tudo que eu tenho. Eu tenho vontade de morar num lugar diferente. Eu diria todas essas coisas. Aí eu iria um pouco mais a fundo e diria, olha, a atividade que eu faço hoje é isso, com isso e mais isso. Eu gostaria de avançar um pouco mais, porque eu já tenho mais bagagem para fazer isso. Então, esse seria o meu tipo de abordagem aqui em casa, explicando quem vai me ajudar a tomar esse tipo de decisão, que é a pessoa que vai me amparar, me acompanhar nesse processo todo, porque não é um processo de um dia só. Né? Então, sim, para mim aqui em casa faz muita diferença. Ele precisa estar comigo em alguma decisão que eu tomar. Se nesse momento ele não entendeu e não fez o menor sentido, ele vai me explicar quais são os pontos que ele entende que não faz sentido. E aí a gente vai chegar num consenso de quais planos são interessantes para a gente seguir junto. E sim, no nosso caso, os dois realizados pessoalmente e profissionalmente importa. Então, nós sempre tomamos e sempre iremos tomar cuidado um com o outro para que a gente consiga realizar essas coisas. Então, aqui, ó, tô falando de uma coisa super pessoal com você, que é dividindo exatamente como é que a gente organiza as nossas coisas. Porque se ele é importante para mim, é importante que ele entenda qual é o passo e se sinta confortável para seguir comigo. Porque se ele não se sentir confortável, a cada medo que eu tiver, a cada dificuldade que eu tiver durante o caminho, porque como eu disse, não é uma decisão de um dia só, não é um processo de um dia só, ele vai falar, olha, então, você decidiu, então você está indo. E não é assim que a gente quer tocar as coisas. Então esse aqui é um vídeo que está ficando super pessoal e vamos lá seguir com os outros pontos, porque de verdade essa é a minha sugestão enquanto minha visão, meu ponto de vista sobre a vida, sobre como encarar a vida. Então, quem eu tentaria convencer nesse momento para fechar esse tópico? Sim, meu marido. Agora, mais do que isso, eu não posso tentar convencer todos os meus amigos e todos os outros familiares de alguma decisão que eu quero fazer para construir um processo. Não é nem necessariamente algum emprego que eu já estou decidindo se eu aceito ou não. Tem gente que já está discutindo isso quando começa a pensar no assunto. Então isso é bastante delicado, a gente envolve muita gente para dar opinião sobre coisas que de verdade só importam para a gente, porque no fim do dia quem vai ficar insatisfeito com alguma coisa não realizada é a gente. Então isso sim precisa ser estudado com muito carinho. E aí assim, eu te digo, a opinião da família, então, não é importante? Claro que é importante. E é importante também que você entenda que tipo de visão e que tipo de opinião eles estão tendo nesse momento, né? E que muito provavelmente é baseado nas experiências que eles têm. Então, depois que você está confortável com você, com a sua decisão, as pessoas mais próximas que deveriam participar da sua decisão já estão também totalmente apoiadas, você pode dividir o assunto e dizer, olha, estamos fazendo isso, eu estou segura, eu estou
fazendo isso, tenho um plano para fazer isso, eu não me aventurei de hoje para amanhã para fazer qualquer coisa descabida, para correr riscos desnecessários. Então aí sim você divide. Então, claro, a opinião da família é importante, né? Só não pode ser totalmente decisiva para você escolher o seu plano de vida. E aí, partindo para o outro ponto, caso você não encontre apoio de jeito nenhum para as pessoas que realmente importam para você, até onde vale a pena se esforçar se você não tiver apoio? Bom, eu vou voltar no ponto que eu falei antes, que você precisa nesse momento ter certeza que esse desejo é valioso demais para você. Porque para bancar uma escolha dessa, de realmente partir para algo muito diferente do que as pessoas à sua volta costumam fazer, do que a pessoa que realmente importa para você, ou as pessoas que realmente importam para você, que estão juntos, não concordam, você tem que se lembrar que você vai passar pelos momentos de dificuldade e você vai precisar lidar com isso sozinho. E isso sim é um pouco mais complicado, mas não é impossível. Se a pessoa disser para você claramente, né, o seu familiar, que mais importa, que está ali para tomar a decisão com você, não importa se é o marido, tá? Eu dei esse exemplo porque é o meu aqui de casa. No seu caso, pode ser qualquer outra pessoa. É a pessoa que for importante para tomar essa decisão junto com você. Se essa pessoa te disser, olha, eu não concordo 100%, eu acho que não vale a pena o esforço, mas se é um desejo seu, vai. Então, inclusive nesse caso, lembre-se que não necessariamente em todos os momentos de dificuldade você vai encontrar o apoio e o amparo, porque a pessoa não vai entender o mesmo ponto que você, porque processos de mudança são complicados internamente, é a gente que tem que se resolver antes de qualquer outra coisa. A gente tomar uma decisão sem avaliar corretamente o que é que a gente quer, onde a gente quer chegar, qual é o objetivo disso, a gente desiste no meio do caminho, porque as coisas passam a não ter sentido. Então, entendido que é o que você deseja e que se você não fizer aquilo, mesmo que você vá fazer sozinha, que demore um pouco mais de tempo, mas se você sabe que é onde canta seu coração, sabe? É aquela oportunidade que enche seu olho de brilho e que você fala assim, gente, mas como eu queria. E aí quando eu conseguir, eu vou conseguir olhar para essa pessoa e falar assim, olha só, o caminho foi difícil, o caminho foi penoso, mas valeu a pena e você está aqui comigo. Então assim, esse é o ponto principal, a gente saber que tipo de batalha a gente vai lutar, acompanhado ou sozinho. Mas não esqueça de avaliar o que realmente está batendo no seu coração e o que é mais importante, tá? Tem gente que busca primordialmente não entrar em conflito com o familiar, com quem vive com ela todos os dias, para qualquer outra coisa que ela tenha algum desejo. Mas enfim, a prioridade dela pode ser diferente da sua, provavelmente é. E aí, nesse momento, não adianta tentar convencer essa pessoa de que ela deveria insistir, deveria seguir firme, porque esse é o caminho. Porque não, cada um tem que saber quais são as suas prioridades, que tipo de luta ela quer lutar todos os dias. Afinal de contas, tudo isso é um processo que leva a gente realmente a reflexões muito profundas, a mudanças de comportamento, mudança de atitude. Então, carreira profissional, quando a gente pensa em crescimento exponencial, que é o que eu estou te propondo aqui, são as reflexões que eu trago aqui para você pensar realmente num crescimento bom de carreira, um crescimento grande, não ter medo de fazer as coisas para alcançar os sonhos e os desejos que você tem. E aí, se você decidiu que então você segue mesmo sem apoio, você pode olhar inclusive e me falar assim, mas eu já vi muitas histórias de pessoas que não tinham apoio nenhum da família e depois acabaram perdendo o convívio de algumas delas porque decidiu ir mesmo assim. Então, por isso que eu falo para você que entender-se muito bem, conhecer-se muito bem é importante. O que eu posso te dizer é o seguinte, eu decidi em algum momento da minha vida que eu queria crescer na minha carreira profissional. Eu decidi que eu ia
trabalhar o suficiente, que eu ia estudar mais do que o suficiente para poder chegar num cargo executivo, que foi o que eu alcancei. Para isso, inclusive durante esse processo, que foi na hora que os meus crescimentos maiores mais aconteceram, eu estava me organizando para casar. Então, assim, veja bem, nada disso me impediu de construir a minha família. Nada disso me impediu de continuar tendo meu relacionamento. Então, esse é o principal ponto para pensar de que isso não é um fator impeditivo, de que realizar sonhos não impede de ter convívio com a família, a menos que outras coisas sejam mais importantes para você do que a sua carreira. Eu acho que esse é o principal ponto de reflexão que você precisa fazer aqui para decidir de verdade se você vai. Eu acredito, tenho cá comigo, né, pensando com os meus botões, que você quer esse crescimento e que você está assistindo tudo isso, você está me acompanhando aqui justamente porque você quer saber como dar esse passo diferente na sua vida. Então, enfim, correr o risco de perder convívio com algumas pessoas, eu acho que é complicado você avaliar que isso vai acontecer, decidir nesse momento que isso vai acontecer. Porque não acontece simplesmente por conta de uma decisão dessas. Acontece por uma série de outros motivos. Convívio familiar, ele vai muito além de simplesmente uma decisão de trabalhar ou não em determinado lugar. Então, presta bastante atenção nisso para não olhar com o olhar de outras pessoas, histórias de outras pessoas que tiveram, infelizmente, né, às vezes perderam casamentos, perderam, né, convívio familiar mesmo, perderam condições familiares importantes, mas que não necessariamente foi por conta do trabalho. Às vezes o trabalho foi uma desculpa para algo que não estava bem. Então, por que eu trouxe tudo isso aqui? É um assunto super delicado. Sim, isso aqui é assunto, gente, para você tratar em terapia, caso isso aconteça com você. Ou aconteça com alguém que você conhece, né? É uma sugestão importantíssima de cuidar da saúde mental, né? Da sua condição de tomada de decisões. E isso eu te falo aqui com toda essa tranquilidade, de um jeito muito leve, para te dizer que sim, ele pode ser um assunto complicado, mas cuidado com as desculpas que a gente dá sobre querer ou não crescer. Esse não é um assunto, não é impossível você seguir, não é impossível você ter um cargo executivo sem uma família total te dando apoio. Isso é possível. A gente precisa de verdade escolher como é que a gente quer conduzir isso na nossa vida e como é que a gente vai tratar isso junto com a nossa família. Mas que é possível, eu garanto para você. E aí, assim, a gente precisa aprender, então, equilibrar o plano, equilibrar as expectativas, a minha e a da minha família, que é quem está bancando isso comigo, e as realizações, sem levar em consideração os pitacos que vão aparecer aleatoriamente. Eu, inclusive, escrevi um post esses dias, depois você dá uma procurada no meu Instagram, que eu escrevi lá um post falando sobre os pitacos desnecessários de pessoas que não têm a menor noção sobre quando devem falar ou não. Mas, gente, isso sempre vai acontecer. Pessoas que falam sobre tudo o que pensam, mesmo sem ter certeza se entenderam todo o assunto, sempre existiram e sempre vão continuar existindo. Muito perto de você, não necessariamente tão perto, mas às vezes é um colega de trabalho, mas sempre vai ter gente pronto do seu lado para te dar um conselho como se fosse o conselho da vida. Mas ela está falando por ela não está falando por você. Então, cuidado com essas informações, cuidado com os pitacos não pedidos. Se você não pediu, se você não precisa da opinião verdadeira daquela pessoa, se não é uma pessoa que importa de verdade para você, se não é uma pessoa que pode contribuir para a sua decisão e para o seu crescimento, para o desejo que você tem de fazer algo diferente na sua vida, cuidado em escutar essas opiniões aleatórias que a gente tem por aí o tempo todo. Então,
Espero que isso tenha te ajudado um pouquinho a refletir. Eu sei que é um assunto muito delicado, não é um assunto para você sair daqui agora e discutir no almoço de família, porque sim, só o fato de você levantar esse assunto sem ter certeza do que você quer fazer de verdade na sua vida, sem ter certeza se você vai bancar uma decisão dessa ou não. Quem são as pessoas que realmente importam para decidir isso junto com você? Isso é muito delicado. Você pode se boicotar numa conversa dessa, porque você vai ouvir experiências de outras pessoas, pitacos de outras pessoas, e talvez desista de correr atrás do seu sonho, de um desejo interessante. O desejo de ser gerente, o desejo de ter status, o desejo de realizar coisas na sua vida, o desejo de ganhar melhor, de ganhar bem. Não é porque ninguém na sua família pôde fazer isso até hoje que você não pode. Então, sim, leve em consideração tudo isso que é importante para você, antes de se colocar tão vulnerável na frente de outras pessoas que podem te desmotivar e atrasar o seu sonho. Não necessariamente elas vão te impedir, mas elas podem te atrasar. Então, eu espero que isso te ajude a refletir um pouquinho sobre isso. É um assunto que a gente, claro, não pode tratar com tanta profundidade, porque como eu falei para você, tem assuntos que são mais delicados do que simplesmente escolher o plano de carreira que você vai fazer. Então, sim, se você precisa nesse momento, procura ajuda, procura mais informações. A gente tem livros muito importantes, a gente tem matérias na internet à disposição, muito completos para você ler, pensar mais, descobrir mais sobre as coisas que você deseja fazer da vida. E sim, você merece conquistar tudo aquilo que você deseja na sua carreira profissional. Realização, dinheiro, viagem, posição, status, tudo isso é possível. As oportunidades existem aos montes. O que está faltando são profissionais qualificados para de verdade encarar essas oportunidades que estão por aí e viver de verdade daquilo que tem vontade, que tem desejo guardadinho no coração. Então, obrigado pela companhia e a gente se vê já já no próximo vídeo. Tchau, tchau!